em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Muito felizes pela agradável presença do nosso querido José Irmão, o nosso querido Marcos Melo e o nosso Guilherme. Hoje, 23 de junho de 2017, véspera de uma das mais belas datas, 24 de junho, que é o dia de João Batista, né? São João, dia de São João, que é João Batista, o precursor, aquele que veio identificar o Messias e, antes de identificá-lo, também pregou o amor e a verdade. Não à toa que alguns estudiosos, até com um tom de poesia, eles dizem que a primeira grande presença do amor e da verdade ao mesmo tempo no planeta Terra foi justamente há 2000 anos, quando João Batista, 6 meses antes de Jesus, nasceu, simbolizando primeiro a verdade e depois o amor. Muito bem. Tomara que o nosso querido João Batista inspire a nossa humanidade, para que a nossa humanidade dê um salto evolutivo mais firme, mais fortalecido, mais decisivo, abandonando as velhas práticas que ainda temos praticado. Muito bem, então hoje nós vamos estudar o capítulo 15º, né? Eu sempre me confundo aqui. 15º de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado, não é 15º, não, é o 14º. Capítulo 14º, intitulado Honrai a vosso pai e vossa mãe. E nós vamos encontrar lá nas anotações de Marcos, de Lucas e de Mateus o comentário de Jesus. Jesus assim se expressa: sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, os 10 mandamentos, todos sabemos, ele é composto de muitos mandamentos negativos e 2 positivos. Os 2 positivos são amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro é honrai a vosso pai e a vossa mãe. E os demais são negativos no sentido de não fazer. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho e os demais. E um pouquinho adiante, ainda nesse capítulo, só que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a citação que se encontra lá no Decálogo propriamente dito, lá em Êxodo, capítulo 20, verso 12. Os nossos irmãos de origem protestante, eles não gostam de falar versículo, eles apreciam dizer verso, que eu acho muito bonito, por sinal. Então, lá no livro Êxodos, capítulo 20, versículo 12, nós vamos encontrar assim: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará.
Belíssimo, né? E olha só que interessante. A fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Será que Deus vai dar uma gleba de terra? Um lote? 5.000 metros quadrados? 1.000 metros quadrados? Será que é essa terra que o Senhor quis dizer lá nos 10 mandamentos? Com certeza não. E a fim de viverdes longo tempo, esse longo tempo, será que uma existência só é essa que é a promessa que o Senhor nos faz? Ainda mais sabendo que os 10 mandamentos foram inspirados, Moisés atribuiu ao próprio Deus, mas nós sabemos que se trata de um fenômeno mediúnico, de escrita direta, que as tábuas da lei, como ficaram assim conhecidas, receberam esses 10 mandamentos. E sabemos mais, inclusive, né? Porque os nossos irmãos judeus, eles devem cumprir 613 mandamentos. 613 mandamentos, que é o que está lá na Torá. Só que os estudiosos, eles, com o passar dos séculos, eles compreenderam que se você praticar os 10 mandamentos, você já está incluindo nesses 10 mandamentos os 613. Então, os 613 podem ser resumidos pelos 10 mandamentos, pelo cumprimento dos 10 mandamentos. E quando os judeus dizem mandamento, mandamento é uma ordem. E eles seguem com seriedade. Não é como nós no mundo ocidental, que seguimos, é um conselho, né? Olha, é uma orientação. Não cometereis adultério, por exemplo, mas continuamos praticando. Não roubareis, mas continuamos roubando. Não prestaremos falso testemunho, mas continuamos prestando falso testemunho. Então, nós consideramos... É como se fosse, para os amigos, né, poderem pensar, como tem a nossa Constituição, né? Isso, exatamente. E todas as vezes você abre uma emenda, né? Quando você tem que fazer uma emenda constitucional. Na verdade, é como se... Você ia falar, Marcos? Não, pode não, falar. tô prestando atenção Que na verdade, até essas 613 leis aí, quanto maior a nossa ignorância, mais difícil fica a sintetização para nós, né? Então, eles tiveram que destrinchar isso e descrever ponto por ponto. Olha, não é só não... olhar a mulher do próximo, você também não pode fazer isso, aquilo e tal. Então, conforme foi passando o tempo, Moisés sentiu a necessidade de destrinchando essa lei, né? Em várias outras leis, que num total de 603 coisa leis. que fazemos aqui, né? Até a Exatamente. Constituição americana me parece que tem pouquíssimos... Sintética. Super sintéticos, são 13, não sei, enfim, mas olha, eu sei que é muito pequena, não vou dizer depois, o Guilherme pode até pesquisar para nós aí. Mas ela é bem mais enxuta que a nossa. A nossa tem um livro só para um caso, lei civil. É um negócio. Se você enorme. Pegar as, como disse, as que vieram depois, acabei de falar, esqueci o nome, a emenda constitucional, as emendas, né? Dá outros tantos livros, né? Meu Deus. E vai colocando. Como agora, o pessoal fala que quer diretas já, teria que ser uma emenda constitucional, ou então mudar. E é uma cláusula pétrea, né? É uma cláusula que não pode ser mudada. Não tem como. É como quando as pessoas pedem, por exemplo, como chama? Aquela de morte, com a... Pena de morte. Pena de morte também não... É pétrea também, não pode, né? Não pode mudar a Constituição para isso. Graças a Deus. O Guilherme até pesquisou para nós aqui, a Constituição Americana tem 7 artigos e 27 emendas. Apenas, olha que coisa, né? Que coisa. E parece que as coisas funcionam, né? Sem dúvida. Aqui também funciona, né? Só que poderia funcionar melhor, de maneira mais... Sem dúvida.
né, mais produtiva, né? Embora estejamos a caminho. Muito bem. E essa comparação com a Constituição é legal, viu? Né? Porque a gente acha, eu tenho que cumprir, usar cinto de segurança. Usar cinto de segurança não é importante só para a nossa segurança, quando você entra no carro, né? É importante também para você dar bons exemplos para as pessoas para as pessoas valorizarem que é importante. Você imagina uma criança ver você entrar no carro e você não coloca o cinto de segurança. Então quer dizer, que lástima que é, né? Que mau exemplo que nós estamos dando. Agora, os nossos irmãos judeus, eles consideram os mandamentos uma ordem, e sendo uma ordem de Deus, é uma ordem que tem que ser muito, é considerada uma ordem sagrada e você tem que colocar em prática. Não tem desculpinha, não né? tem conversinha. Muito bem. E aí, só que na evolução dessa compreensão dos 10 mandamentos, houve um estudioso, avô de Gamaliel, chamado Hillel, avô de Gamaliel, que ele falou que os 10 mandamentos poderiam ser sintetizados em 2 mandamentos apenas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque o próximo não é apenas amar os judeus, e sim amar indistintamente pessoas de outros povos. Então, como que você vai amar a Deus se você mata uma pessoa que foi criada por Deus? Então, se você mata alguém, você também está indo contra o próprio Deus, porque você exterminou uma criatura, uma criação dele, né? Uma criação de Deus. Então, desse ponto de vista, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, com todas as suas forças, e ao próximo como a si mesmo, é o resumo dos 10 mandamentos. Então, se você coloca esses ordem, se você coloca essa ordem em prática, meu Deus, você está no caminho correto, você está no caminho da luz. Sim. Agora, se você não coloca, aí você já está à margem do caminho. Você está se aproximando do abismo. E aí é perigoso. Aí, o abismo, todos sabemos que o abismo é desprovido de luz. Mas é muito interessante também quando ele diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque viver longo tempo significa você viver várias vidas, várias encarnações na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Ou seja, na terra, a terra, o nosso planeta. Né? Então, nós temos condições de melhorar o nosso planeta através das várias reencarnações, seguindo as ordens ou os mandamentos de Deus. Marcelo, só uma coisa que me veio aqui, que eu acho que é interessante a gente falar, e eu queria falar agora antes que o tema comece a ficar distante desse ponto. Depois vai embora, a gente não consegue voltar. Quando você iniciou falando aí das leis negativas no que se refere ao não, e depois falou que dentro da própria lei tem essas 2 leis que são positivas, que é aquilo que você deve fazer positivamente, né? Se a gente for parar para reparar, entre as leis mosaicas e depois as orientações do mestre, é muito interessante como se compara ao lado psicológico infantil. Porque no início nós educamos refreando, não é? Não faça isso, não toque aí, não suba aí, né? Sempre a educação no princípio vem refreando. Quando a criança chega na adolescência, o que nós falamos? Vai estudar, né? Vai trabalhar, vai limpar seu quarto, né? Então, olha como muda. Então, eu achei interessante essa comparação,
Porque é como se fosse dois estágios psicológicos espirituais diferentes, né? Nós necessitamos refrear as nossas vicissitudes, né? Mas nós também depois, quando chegou o Evangelho, nós também necessitamos... Mais amadurecidos. Mais amadurecidos, necessitamos colocar em prática as orientações que o Mestre nos deu em relação ao amor, né? Então, você estava falando, eu falei, deixa eu falar antes que distancie demais do tema, né? Belíssima comparação, né? E, por exemplo, quando nós nos encontrávamos lá na época da Idade Antiga, né? Vamos dizer assim, antes de Jesus, Moisés, para conduzir melhor aquele povo, ele teve que ter umas atitudes mais enérgicas mesmo, né? Sem dúvida. Então, por isso que ele elaborou algumas leis que hoje não tem cabimento, mas que para a época eram importantes. Sem dúvida. Agora, com o passar do tempo, que a humanidade foi evoluindo, essa evolução permitiu ou teve uma condição favorável para que, por exemplo, Jesus, quando teve a sua presença em nosso planeta, foi cerca de 1.200 anos depois de Moisés. Bastante. Então, 1.200 anos, a sociedade evoluiu, melhorou. Sim. E essa melhoria fez com que ele trouxesse esses mandamentos positivos. Né? Porque ele não fala nenhum não. Ele fala amar a Deus e amar ao próximo como você ama a si próprio. E todo o sermão então do não monte tem não, né? E o sermão do monte muito também. positivo, né? Se alguém lhe pede o manto, dê também as sandálias. Se alguém faz você andar uma légua, ande com ele 2. Então é predominantemente positivo. Sem dúvida. Faça você vê que ame, né? É maravilhoso, né? Belíssima comparação e belíssima lembrança. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Podemos seguir avante? Fazemos uma pausa? Fiquem à vontade aí. Para mim pode ser até uma... Pode ir. Então vamos seguir adiante. E nesse seguir adiante, tem alguns comentários aqui que nós separamos dessa obra majestosa e majestal, intitulada Vivendo o Evangelho, do Espírito André Luiz, e psicografada pelo médium Toninho Badui Filho. Antônio Badui, Toninho Badui, ele foi um médium que conheceu e conviveu muito com o Chico. Porque ele não desencarnou. E ele é muito querido lá do pessoal lá do Triângulo Mineiro, daquela região, né? E então ele psicografou essas mensagens belíssimas do Espírito André Luiz, e evidentemente que nós reconhecemos muitas dificuldades no relacionamento pais e filhos. E evidentemente que essas dificuldades fazem com que tenhamos, com que encontremos obstáculos para colocar em prática o honrai o vosso pai e a vossa mãe. Por exemplo, no meu caso, eu vou fazer uma autopsicanálise. Os meus pais, quando eu tinha 10 anos, meus pais se separaram, né? E eles ficaram 13 anos separados. Nesse meio tempo, meu pai teve outros relacionamentos. Inclusive, eu tenho um irmão e possivelmente tenho uma irmã que eu não conheço, e um irmão que eu conheci pelas redes sociais, que eu conheci pelo Facebook. E isso faz pouco tempo, né? Faz uma meia dúzia de meses. É mesmo? Né? É verdade. Olha só. E curiosamente, olha, interessante, né? Como é que chama lá o nosso querido Geraldinho, né? Ele fala que coincidência, né? A gente fala coincidentemente, né? Que coincidência, né? Não foi à toa, né? Sem dúvida.
ele faz aniversário no mesmo dia do aniversário da filha da minha irmã, que é agora, inclusive agora, né? 27 de junho. Daqui a 4 dias, né? Seu meio-irmão. Jesus teve meio-irmãos. Exatamente. Oi? Jesus teve meio-irmãos também. Parece que a tradição católica diz isso, né? A tradição do início do cristianismo. Mas eu não tenho certeza, viu, Marcos? Porque tem alguns comentários sobre os irmãos de Jesus que se encontram tanto no Evangelho de Marcos quanto de Mateus. E lá fala que Jesus... Lembra aquela passagem que, olha, seus irmãos estão aqui atrás de você e tal. E aí ele diz assim, quem são meus irmãos, quem é meu pai, minha mãe, né? Porque ele não perdia a chance de fazer uma lição, né? De elaborar uma lição. Aí, nesse momento, então, fica claro que Jesus tinha pelo menos 4 irmãos, e fala o nome dos 4. Inclusive um é Tiago, o autor da primeira carta. Isso. Né? O Tiago da carta lá no final do Evangelho, no final do Segundo Testamento, né? O Tiago é o irmão de Jesus. Não é o Tiago, filho de Alfeu, e muito menos o de Zebedeu, que já tinha desencarnado. Agora, filhos de José, né? O José já era casado antes de se... Então, isso é o que se comenta, mas no Evangelho não está isso. No Evangelho está que tinha 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs. Porque fala e suas irmãs. Só que o nome das irmãs não fala. Né? Mais uma vez tem aquele problema do machismo daquela cultura antiga, né? Cultura hebraica antiga. Então, o nome das mulheres não é revelado, das irmãs. Agora, é pelo menos 2, porque está no plural. Sim. Então, eles seriam em pelo menos 7 pessoas. 7 pessoas. Agora, se são de Maria ou não. Se José tinha outro relacionamento antes de conhecer Maria ou não, se ele tinha ficado viúvo, isso nós não sabemos, porque nos evangelhos não tem nenhuma anotação. Eu, particularmente, não acredito nisso. Por que eu não acredito? Porque com o passar do tempo, a Igreja Católica teve a necessidade de endeusar Maria. E endeusar Maria significava que Maria era pura e virgem. E só teve Jesus, não teve... E para justificar a virgindade carnal de Maria, porque teoricamente Jesus nasceu da Virgem Maria. Então, a virgindade que eles... A virgindade concebida foi uma virgindade carnal. Só que a virgindade no conceito do judaísmo não é virgindade carnal, é virgindade espiritual. Ou seja, Maria foi escolhida, que o Messias nasceria da Virgem. A virgindade é virgindade de imperfeições. Pureza de sentimentos, exatamente. Não é virgindade material, virgindade física. Então, por isso que eu particularmente não acredito nisso. Aí tem essa história das tradições e tal, mas você não encontra em nenhum... Os estudiosos, né? Eu estou falando isso porque eu ouvi muito o Severino Celestino falar disso. Eu tenho um livro dele muito interessante. Inclusive eu perguntei para ele isso também, né? Aí ele acha que é por isso, que é por causa dessa história aí da virgindade física de Jesus, né? Agora, isso tudo não é importante, né? Evidentemente que o importante são... a mensagem, todos os ensinamentos que o mestre deixou. Né? São os ensinamentos que o mestre deixou, né? E aí nessa história Desculpem. Nessa história do relacionamento entre pais e filhos, que todos temos as nossas dificuldades, os nossos desafios, então nós vamos encontrar lá a mensagem intitulada Mais Interessante, que é número 181 do capítulo 14º, que eu gostaria que o José Irmão lesse. Viu, José Irmão? E se você quiser ler e ir comentando item por item, fique à vontade. Não, é bem interessante a mensagem, viu? Tanto é que ela é intitulada Mais Interessante. Ah, que legal.
Então, a mensagem 181, mais interessante, do capítulo 14, 9. Repare quantas vezes seu filho mostra uma tendência má e você interpreta diferente. Revela orgulho e você logo se manifesta. É sistemático. Age com egoísmo e você deduz. Cuida do que é dele. É agressivo e você rapidamente declara: tem personalidade. Porta-se com atrevimento e você justifica: é inteligente. Rejeita obediência e você exclama: possui opinião própria. Desrespeita orientação e você conclui: sabe o que quer. Foge da disciplina e você observa depressa: é esperto. Reage com violência e você afirma: ele está se defendendo. Tal conduta fortalece os impulsos viciosos do passado e desperdiça a oportunidade de corrigi-los no presente. Fique atento, pois a responsabilidade que Deus lhe concede na condução de outros espíritos ao caminho da evolução. Compreenda que amar os filhos não é agradá-los sempre, mas ensinar-lhes que a conquista do bem exige perseverança no aperfeiçoamento próprio. De qualquer maneira, se não houver êxito nesta existência, a tarefa continua em outras vidas. Mais interessante é você não se enganar a si mesmo. Só um minuto. Que é isso? Pois é, né? Quando a gente observa o comportamento dos filhos dos outros, nós somos capazes de detectar isso. De detectar essas imperfeições. Agora, quando se trata da avaliação dos nossos filhos, aí nós arrumamos essas desculpas, nós encontramos essas justificativas. Relevamos. Entendeu? E perdemos a oportunidade de corrigi-los. Muitas vezes. E é engraçado porque eu estava conversando outro dia com um amigo, a questão das gerações, né? E de fato, nós já falamos isso até dentro da nossa casa espírita, quando uma geração, e nós todos, eu acredito, os que têm mais de 30 anos, vieram de uma geração onde os pais, eles reprimiam bastante, né? Ou seja, educar era reprimir, antigamente. Era um sistema mais antigo, eles entendiam dessa forma, é a negação. Não faça isso. Quer dizer, não se refere não só à cronologia do jovem, do homem, mas até mesmo o amadurecimento da sociedade. Então, eles entendiam que isso era educar, né? E isso criou uma certa marca, porque essa geração minha, atual, e até essa geração um pouco à minha frente, ela já está sendo conhecida por uma geração muito permissiva, né? Uhum. E uma característica que a gente vê é que dá a impressão que é proibido frustrar o filho. Ninguém quer deixar as crianças serem frustradas. Uhum. Cuidado, você vai, como se diz, cuidado para não traumatizar. Nossa, você vai traumatizar a criança. Cuidado aí que você vai, né? Verdade, e às vezes, desculpa, na escola, né, ele é repreendido pelo professor por algo que ele está fazendo. Até teve um caso de um professor que tirou o celular, eu vi isso no WhatsApp, parece. Tirou o celular de um aluno e a mãe entrou na justiça contra o professor que constrangeu o filho dela. Né, e o juiz, deu parecer do juiz contra a ação. Né? E aí ele deu uma palestra, falou várias coisas sobre a profissão de quem ensina, do professor, tal, né? E
E aí deu a causa ganha para o professor, porque isso é muito mais do que justo. Mas os pais foram e processaram o professor porque ele constrangeu o filho dele diante dos amiguinhos, porque o menino estava no celular, não estava prestando atenção na aula. Sim. E nós sabemos que psicologicamente isso até que faz parte do aprendizado, né? Nós costumamos sair de um ponto e exageradamente ao outro. Mas a verdade é que nós necessitamos de bom senso, né? Sim. Um mix aí seria muito mais interessante. E é interessante também como a gente analisa essas coisas e nós queremos às vezes banir, né, certas posturas que também pra gente era uma coisa boa, né? Outras coisas eu acho que a gente deve sim corrigir, pegar às vezes um ponto em que nós achamos que os pais faltou isso ou aquilo e é nossa obrigação, nosso dever tentar na medida do possível corrigir e aproveitar também muita coisa boa, obviamente, que os nossos pais nos transmitiram, né? Sem dúvida. Então, assusta às vezes essa falta de limites que os jovens têm e às vezes as pessoas acabam justificando como esperteza, como inteligência, e nem sempre é esperteza ou inteligência, às vezes é má educação mesmo. Sim. Às vezes é indisciplina mesmo, né? Desse caminho. Eu me lembro até um outro ocorrido, eu era jovem, eu era garoto, e nós íamos passar férias na casa do meu avô, em Areado, faz tempo. E meu avô tinha 12 filhos, né? Tinha 12 filhos. E alguns já eram adultos. 12 filhos. Que coisa maravilhosa. Morava na roça e tal, né? 12 filhos. E aí, ele pequenininho, mirradinho, aqueles filhos já adultos e todos. Chegou aquele momento, na sexta-feira, ou sábado, se eu não me engano, todo mundo aguardando a palavra dele, porque eles queriam ir para a cidade. É 8 quilômetros da cidade, a roça da cidade. Então eles queriam todos ir para a cidade, andar na praça, paquerar e tal. E meu avô simplesmente falou, não, vocês não vão. Nós não vamos, vocês não vão. E eu lembro dos meus tios, né? Eu era pequeno, mas todos eles grandões. E meninas e meninos, já adultos, todos chorando. Chorando, deixa eu ir, pai. Já adulto, grande e tal. E meu avô impávido, não. Ou seja, ele não tratou de... Ele simplesmente falou não. Esse é o impávido colosso, né? E todos os tios... Falou, tá falado. Obedeceu e acabou. Choraram, mas no outro dia estavam de pé, numa boa, tranquilos. Trabalhando. Como se nada tivesse acontecido. Roça, e não foram. E olha, e você vê que é interessante nessa passagem de André Luiz, porque ele nos mostra uma coisa que é verdade. Nós conseguimos até identificar os pontos, mas reagimos de maneira também disciplinada, né? Quer dizer, reagimos ao contrário. Quando nós deveríamos aproveitar a oportunidade para correção, né? Sem dúvida. Para correção, obviamente, aí nós estamos falando com amor, né? Com reflexão, com exemplos, né? Explicando para o jovem que ele tem muita capacidade para entender e tal. Mas às vezes nós preferimos aceitar ou então justificar dessa forma. Né? Perdeu-se um pouco. E aí o jovem também perdeu um pouco até do respeito para conosco, como você... Nessa bela história que você disse que antigamente podia ter a idade que fosse, né? O pai falava e existia o respeito ali, mesmo todos eles já sendo maiores e tudo. Né? E a gente vê hoje também, né, Zé, os pais terceirizando a educação, né? Terceirizando, eu digo, eles não são presentes simplesmente com os filhos. E aí os filhos vão aprendendo com quem, né? Ao Léo. Quem é o Léo? Então não acompanha, não estão acompanhando aquilo. Não, mas essa deixa que você colocou é bem legal e eu gostaria que nós deixássemos para os próximos segmentos do programa e vamos fazer a nossa primeira pausa musical através da música Sina, cantada pelo nosso Djavan. Linda. Vamos lá, Guilherme. Obrigado. Antes de retomarmos as nossas discussões sobre o capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, vale a pena ouvirmos esse comentário do nosso querido Rossandro Klingey acerca do relacionamento entre pais e filhos.
Tem sim, Carla. Eu acho que a gente, para poder explicar isso melhor, teria que descer um pouquinho mais para a educação dos filhos hoje em dia. O que é que a gente tem visto? A geração passada de pais, eles nunca se preocuparam em perguntar se a gente os amava. Eu lembro claramente de uma vez que eu pedi à minha mãe para brincar a Micarande, que é um carnaval da época que havia em Campina Grande, e ela disse que eu não ia, simplesmente eu não ia. E disse, mas meu avô me deu o abadá, porque o avô antigamente ele ajudava na criação, né? Mas, embora meu avô ajudou bastante para mim. Mas aí ela disse, mas você não vai porque você é menor e quem manda em você sou eu. Eu disse, tem nada não, quando eu tiver 18 anos eu vou. Ela disse, não vai, porque enquanto você depende de mim, quem vai estabelecer as normas dessa casa sou eu. E eu disse, e você ainda pensa que eu vou lhe amar? Aí ela disse bem tranquilamente, meu filho, quem disse a você que eu quero o seu amor? E aí me chocou, obviamente, né? Mas não é você não quer o meu amor? Eu disse, o amor é uma escolha que a gente faz. Eu escolhi amar você. Agora, como mãe, eu não abro mão de que você me respeite. Eu só fui entender aquela cena muito depois. Fazendo curso de psicologia, eu fui entender que o amor é um sentimento muito sofisticado. E ele precisa de algumas pré-condições na escala de sentimentos para que ele ocorra. Lembra daquele jargão da matemática, se e somente se? Então, digamos que para amar alguém, eu só amo alguém se e somente se eu respeitar. Os pais do passado não se preocupavam em serem amados, mas não abriam mão de serem respeitados. E com isso conseguiam o amor e o respeito. Infantilmente e de forma insegura, os pais de hoje querem ser amados por crianças e adolescentes, que nenhuma sofisticação ainda tem para um sentimento tão nobre. Eles realmente gostam muito, mas o amor vai ser construído na educação desses filhos. Eles tentam ser amados, mas não se fazem respeitar. E ao final não conseguem nem o amor, nem o respeito. Como eles não criam filhos, eu não estou falando de todos, mas muitos, não criam crianças que suportam não, frustração, eu não vou dar, eu não vou comprar. Eles criam pessoas com incapacidade de suportar que a vida nem sempre é favorável. Mas será que alguns até não tentam ser diferentes? Até porque eles têm uma base diferente disso. Mas não conseguem, por conta do mundo atual, desse mundo que a gente vive, dessa relação com esse mundo de consumo que a gente vive. Anchieta, eu sei que existe essa pressão lá fora, mas se a gente não decidir que vou pautar a minha família por um valor que eu acredito, a gente termina sendo dominado por esse coletivo. E aí a gente tira um discurso que é impossível reagir a isso. E não, é possível reagir. É óbvio que eu não posso educar o meu filho hoje como eu fui educado. Acontece que nós tínhamos um modelo de família que começou a ser questionado, que a gente chamaria de tese, família tese. Se criou uma antitese, uma antítese, seria um movimento dialético. Essa família tinha alguns valores que não eram legais, por exemplo, uma hierarquia muito fechada, pouco diálogo entre os filhos, o pai mal conversava com os filhos, a mulher não tinha espaço. Então se começou a questionar essa família, porque de fato ela tinha defeitos, mas ela tinha virtudes. Só que no pêndulo histórico, toda vez que eu questiono o modelo anterior para criar o novo, eu tenho uma tendência de jogar fora o que era ruim, mas também jogar fora o que era bom. Não aproveita as virtudes. Como a gente sempre diz brincando no comparação, é que como se desse um banho no menino, uma banheira, e depois fosse jogar água suja fora e levasse o menino junto, jogasse fora o menino. Então, aquela família hierarquizada eu abri mão. Aí eu vim para uma família que era repressiva, mas eu criei uma família permissiva. E hoje, a gente também está vendo que esse modelo não está lá, essas coisas. Houve ganho, houve. Há uma democracia nas relações, a mulher tem mais espaço para poder no lar, os filhos têm diálogo com os pais, mas se perdeu o respeito. Então a família síntese, que é a família antiga, tese, a família antitese, vamos para a família síntese, esse movimento dialético, é uma família em que eu mantenho essa democracia familiar que foi conquistada, é muito bem-vinda, a criança poder se expressar, mas eu trago de volta o respeito, a disciplina, a norma, as frustrações, que eu não posso dar tudo que você quer, mesmo que eu possa. Eu, como um pai, como uma mãe que quer educar, eu evito para que você suporte. Né? Um exemplo claro é que, por exemplo, tudo é muito pronto hoje. Você, da minha geração, você sabe que para a gente comer uma pamonha, era todo um dia no milharal, catando, depois descabelando, os homens iam, era até uma coisa divertida. Depois a gente cortava, moía com moinho à mão. E 5 da tarde era um ritual familiar inteiro em que a gente comeria a pamonha. A gente passa hoje na padaria e compra pronta. Então, por exemplo, pegar um filho em casa para fazer um bolo é uma boa experiência de trabalhar com ele a resiliência, Carlos. Você chegar, vamos fazer o bolo. Bom, em vez de comprar pronto, aí começa, faz, ele vê o esforço que dá, a mão que machuca, o tempo de esperar. Tá pronto? Não, tem que esperar esfriar. Ele passa mais ou menos uns 4 horas para comer um bolo. Aquilo é uma experiência rica dele esperar o tempo. Nós temos uma geração ansiosa. E essa geração ansiosa e pouco resiliente, ela tenta tamponar essa falta de afeto, porque se eu não respeito meus pais, eu termino não amando meus pais. E eu vou para relações fragilizadas, inclusive namoros fragilizados. E aí você vê uma jovem acaba o namoro e se suicida. Veja que incompetência emocional. Que filha que você criou com tanta incapacidade de suportar a frustração, que é a primeira vez que acaba uma coisa. Em vez de ouvir Pablo,
né? E chorar, e depois reviver, né? A pessoa vai e se mata. Quer dizer, a gente simplesmente fazia isso. Ouvia uma musicazinha, chorava, ficava triste, né? E continuava a vida. Agora as pessoas não podem ter um prejuízo que se destrói. As pessoas não se dão mais ao trabalho de roer um pouco, né? Exatamente. Retornamos então com a continuação do programa Momentos Espirituais, após esses comentários bem esclarecedores e edificantes do nosso querido Rossandro, que tem a visão psicológica, ele é um ótimo psicólogo clínico e nos esclarece com a importância do respeito com os pais. Então, muitas vezes os pais, eles não nos exigem que os amemos, mas é importante que nós demonstremos respeito por eles. E vale a pena lembrar que respeito significa tratar com consideração. Respeitar significa tratar com consideração. Então, quando nós tratamos com consideração alguém, nós estamos demonstrando respeito. E evidentemente que nós preferimos ser tratados com consideração a ser tratados com indiferença, com ironia, com desamor. Evidentemente que se nós não desejamos receber ironia, indiferença, desamor, devemos nos comportar com consideração, com respeito, com amor, com consideração, sobretudo. Muito bem. Tem um outro comentário aqui. Marcos, qual era mesmo o seu... Desculpe, eu me esqueci a sua linha de raciocínio antes do intervalo, que foi muito legal, muito profícua. Antes de irmos pro que estava mudando de assunto, você esqueceu, né? Não, depois a gente se lembra. Eu tinha comentado sobre o meu avô, sobre o respeito dos meus tios a ele, e depois, bom, já me lembro. Daqui a pouco nós nos recordamos. Vamos seguir adiante. Então tem aqui um comentário ainda sobre os pais. Lembrou-se? Pois não. Sobre a história do professor lá sim. Que o professor tem a função de educar. Os pais estavam terceirizando... Isso, a terceirização da educação. Isso mesmo, exatamente. A terceirização da educação. Você Exato. relega ao mundo o que você teve, a sua obrigação de se aproximar do seu filho e acompanhá-lo, educá-lo, acompanhá-lo. E tem muitos pais também que vive sempre ocupado, ou estou viajando, enfim, e nem sabe. Tem o personal para tudo, né? Personal para educação física e personal para babá e personal para fazer lição de casa, né? Personal pedagogo, né? Então, inclusive a nossa querida Rose que trabalha em casa, que é a nossa colaboradora maravilhosa, meu Deus, muito dedicada, a filha dela, ela fez pedagogia e a filha dela trabalha na casa de uma família e ela fica à disposição para acompanhar as lições de casa dos filhos. Olha que interessante. Entendeu? Então leva na escola, tal, faz toda aquela história, né, de acompanhar inglês, não sei o que, né? As várias atividades, e também acompanha na lição de casa. É compreensível, né, que os pais têm muitos afazeres, têm empresas, têm muita responsabilidade e tal. É compreensível que os pais, vamos dizer assim, deleguem aqueles que podem, né? Deleguem essas funções a alguns profissionais. Só que, e aí eu me recordo da minha esposa querida,
quando a Sônia nos explica que na visão da pediatria, os pais, quando chegam em casa, mesmo os pais que trabalham, né, geralmente, hoje em dia é muito comum tanto o pai quanto a mãe trabalharem. E quando eles chegam em casa, muitas vezes a criança ficou o dia inteiro na escolinha e às vezes ficou sendo acompanhada pela babá. Aí, quando o pai ou a mãe chegam em casa, o que o pessoal da pediatria orienta é o seguinte, é eles largarem tudo, largarem a bolsa, largarem o cabelo, não sei o que, essas preocupações, e ficarem 15 minutos com os filhos, entendeu? Pelo menos isso, 15 minutos, para saber como é que foi o dia, para dar atenção exclusiva para os filhos naqueles 15 minutos. É lógico que depois vai continuar convivendo, vai fazer as refeições, vai fazer um complemento do estudo, etc, etc, aquilo que for necessário. Mas esses 15 minutos são suficientes para preencher o vazio das crianças, o vazio da ausência dos pais. Você entendeu? E os filhos, eles compreendem isso. Eles compreendem, inclusive, olha só, inclusive os filhos compreendem e eles detectam quando os pais não estão se dando bem, desculpem, e mesmo quando os pais estão caminhando para relações extraconjugais, que isso acaba os afetando. E psicologicamente eles detectam. É muito interessante isso, porque quem fala isso não sou eu, né? É o pessoal da psicologia. Então, vale a pena nós estarmos atentos para isso. Agora, eu acho que se você delega funções com sabedoria, delega funções sabendo usar o seu tempo disponível, não há problema, né, Marcos? É assim. Agora, o problema é em você chega em casa e vai assistir futebol, já quer colocar a criança logo para dormir, para se livrar da criança, entendeu? Você até falou uma coisa certa. Quando a gente delega para um profissional que é necessário, às vezes, né, para até otimizar alguma coisa a criança, mas eu digo, quando eu falei delegar assim, era abandonar mesmo, né? E sem delegar alguém, delegar inconscientemente. Onde está seu filho? Deve estar por aí. Mas como está por aí? Você não sabe, né? Com quem anda o seu filho, aonde ele está, o que ele está fazendo, né? E muitos pais às vezes chegam em casa, aquele momento, né, os 15 minutos, agora eu não posso, que eu tenho que... Pronto, já passa até direto. Eu tenho que fazer um negócio urgente, aqui um relatório. Poxa, aquela oportunidade, né, riquíssima de falar, né, de sentir, às vezes está querendo falar alguma coisa para você. Aí, quem fala muito isso... É curioso é que 15 minutos, né? 15 minutos, o que custam 15 minutos? São suficientes para preencher. Passa muito rápido. A nossa querida deusa Samu, ela, nas palestras dela, ela cita muito isso também, né? Você tomar cuidado o que você fala perto do seu filho, né? E participar mais da educação dele, né? Que ela até cita alguns exemplos engraçados, né? Que fala com o filho... fala algumas palavras e os filhos entendem tudo diferente e assim segue. Tem umas palavras muito interessantes da deusa. Uma hora eu vou lembrar uma das passagens. Muito legal, realmente ela É muito ótimo, legal. né? E tem aquele exemplo clássico, né? Por exemplo, como é que você vai educar o seu filho? Que educação é essa? Que, por exemplo, o telefone toca, né? Hoje não é tanto, porque hoje a maioria não tem telefone fixo, né? A maioria é só celular, né? Mas naquela época, né? Olha só, Guilherme, o que nós estamos falando, né? Naquela época clássica, né? Isso não tem 10 anos, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Que a maioria das casas tinha telefone fixo e aí alguém ligava, aí o filho atendia. Aí era fulano, só que o pai não quer falar com fulano. Aí ele fala pro filho, diz que eu não tô. Meu Deus, que exemplo é esse? Nossa, né? Que antipedagogia é essa, né? No WhatsApp, às vezes, a gente recebe coisas interessantes, né? Eu recebi uma historinha,
acho que até já contei aqui para vocês, que o pai foi levar os filhos no circo, né? E até uma idade, um dos filhos menores pagaria meia, né? Só que ele já tinha passado daquela idade. Aí o rapaz da bilheteria fala, o pai fala que queria comprar 3 inteiras. Aí o rapaz da bilheteria fala assim, mas ele não tem 6 anos? Não, ele tem 7 anos. Mas se o senhor falasse para mim que eu tinha 6 anos, eu acreditaria. Fala assim, aí ele falou, mas eu nunca falaria uma coisa dessa, né? Eu estragaria a minha tarde. Meu filho, que está aqui do meu lado, sabe que ele não tem 6 anos. Então eu não daria um exemplo muito bom para o meu filho. Olha que interessante. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, eu sei que não aconteceu com nenhum de nós aqui, né? Mas teve uma época em que nós tínhamos a carteirinha escolar, né? A carteirinha de estudante, entendeu? E eu sei, dizem que havia pessoas que falsificavam a data de nascimento para entrar no cinema. Né, para entrar no cinema, ou ia com a carteirinha vencida, para assistir alguns filmes edificantes, que a censura era 18 anos, né? A censura naquela época 16 dura, anos. Né? A censura naquela época dura. A censura era mais rigorosa. A carteirinha já tinha vencido, mas ainda vai lá com a carteirinha. Mas ó, isso tudo eu sei assim não de experiência própria. Falar. De literatura, né? De casos de literatura. Mas a gente vai aprendendo. Meu Deus, né? que vergonha. Graças a Deus nós aprendemos. Bom, então tem uma mensagem aqui intitulada Paz, do nosso querido André Luiz, que é uma cacetada, né? Então vamos lá, vamos enfrentar aqui a cacetada. É verdade que existem pais cuja dedicação aos filhos deixa muito a desejar. São irados e não calmos, negligentes e não zelosos, autoritários e não afáveis, ciumentos e não amigos, indiferentes e não afetuosos, grosseiros e não delicados, mesquinhos e não bondosos, medíocres e não educados, distantes e não íntimos, invejosos e não solidários, agressivos e não brandos, impertinentes e não tolerantes. Apesar dos defeitos e por mais que não realizem o ideal dos filhos, ainda assim são credores de respeito, gratidão e amor, porque são a porta da reencarnação e sem ela não se chega a Deus. É incrível essa obra, né? Incrível essa obra. É sensacional. Zé, se você não adquiriu ainda, adquira-o. E além desse Vivendo o Evangelho, que são 2 volumes, tem o Vivendo a Doutrina Espírita, que em algumas semanas nós vamos começar a estudar, que são 4 volumes. E o Vivendo a Doutrina Espírita ele vai dissecando, o André Luiz vai dissecando o Livro dos Espíritos. Eu não comecei a ler ainda. O Fábio, que fez alguns comentários para mim, e o nosso querido Guilherme, só que eu não sei se ele já começou a ler, que ele adquiriu. Mas ele adquiriu. Então, mas aí o Guilherme deu a sugestão de nós estudarmos também essa obra. Só para esclarecer, a gente riu porque o Guilherme falou exato, que leu as 4 capas já. As 4 capas ele leu. Falta as obras. Ele é amigo do Dedé, né? E o Dedé sabemos que é elevado, né? E então, mas eu acho que vai ser uma boa, viu, Guilherme? A gente fazer esse estudo. Inclusive nós poderíamos fazer um pouquinho mais condensado a parte do Evangelho, né? Ainda seguindo, né, o cronograma lá do Paulo de Tarso, da casa do Centro Espírita Paulo de Tarso, e aí a gente dedica um tempo, ou 1 hora, ou 1 hora e alguma coisa, para esse Vivendo a Doutrina Espírita, que ele vai dissecar legal
o Livro dos Espíritos, né? Então vejam vocês, né, que mesmo diante do comportamento desrespeitoso ou infeliz de muitos dos pais, que todos sabemos histórias, né? Muitas vezes histórias muito chocantes, muito decepcionantes. Nós, mesmo assim, devemos nos esforçar para passar por cima disso tudo e reconhecer com respeito, com gratidão e com amor a oportunidade da reencarnação que os nossos pais, ainda com imperfeição, foram capazes de nos fornecer, né? E também quando a gente tem uma entrevista do nosso querido Haroldo Dutra Dias. Você chegou a ver essa entrevista, né, Guilherme? Que ele conta a história dele. Ele conta a história, o Haroldo, né? Conta a história dele, Haroldo. E o pai dele era de classe média e se engraçou com a mãe, que era empregada na casa dele. E aí, desse engraçou, entre aspas, surgiu a gravidez da mãe. Só que a família do pai mandou o filho lá para o sul de Minas, né? E a mãe, eles deram assistência para a mãe para levar a gravidez adiante, né? E a mãe, que era do norte de Minas, né? Lá do Vale do Jequitinhonha, uma região muito carente, aquela coisa toda. E aí ela deu a luz ao Haroldo, né? E aí o Haroldo, depois ela voltou para Belo Horizonte, né? Parece que ela deu a luz lá na região dela, né? No Vale do Jequitinhonha. E depois voltou para Belo Horizonte. Só que a mãe tinha poucos recursos, né? E o Haroldo diz que quando ele estava com 10 anos de idade, ele já havia morado com 8 familiares diferentes. 8 familiares diferentes. A história é belíssima, né? Eu já admirava ele, né? Eu nem sabia disso, né? Aí ele conta essa história, né? Aí é que eu me derreti mais ainda, né? Você sabe que não é fácil. E às vezes... porque não tem privacidade. Que privacidade que ele teve, né? Ao longo da trajetória dele. Que harmonia que ele teve, né? Então foi pelos recursos e pelos méritos dele mesmo, né? Que ele conquistou tudo, né? Você imagina passar um concurso público, estudando em escola pública, concurso público para juiz? Nossa. Concurso público para juiz, não sei se é juiz federal ou juiz, mesmo que seja juiz do estado de Minas, né? É dificílimo você passar, né? E em muitos desses casos, né, de acidentes, nesse sentido de engraçamento com outras pessoas, muitas vezes interrompe-se uma gravidez, né? Exatamente, aí vem a indústria da morte, né? Exatamente. Exatamente. Né? E não teríamos... Que vai para o abortamento delituoso. Se acontecesse um negócio desse, não teríamos nesse momento... Alguns Haroldos, né? Alguns Haroldos, né? Provavelmente viriam em outra oportunidade, mas naquela oportunidade não foi possível. Entendeu? A dádiva de ter um Haroldo, né? E a pessoa levou Exatamente. E ele conta que ele estava na casa dele num final de semana e algumas pessoas bateram a casa dele falando da campanha do quilo, da campanha Alta de Souza, entendeu? Aí ele viu aquilo e falou: que é isso? Aonde que fica isso? A semana que vem eu tô lá, eu quero ir com vocês a semana que vem. Ele tinha 16 anos. Recebeu um chamado. Aí ele foi lá, ele entrou na doutrina, ele conheceu a doutrina pela campanha Alta de Souza. Olha, que maravilha essa história. Aí continuou estudando, se esforçando, tal, é poliglota, né? Hoje é poliglota, é juiz, faz palestras maravilhosas, né? No YouTube tem palestras dele que são sensacionais. E faz palestras também
no planeta, né? Teremos uma dele agora em julho. No planeta. Aqui em Jundiaí. Aqui em Jundiaí, 7 de julho, 7 né? de julho. Eu tô sabendo, mas esse 7 de julho para mim vai ser complicado, viu, Marcos? E, por exemplo, esses palestrantes que se tornam, como é que se diz, popstars, entre aspas, né? Conhecido. Atualmente é complicado você ir, né, Verdade. na palestra deles, né? Então parece que Porque você tem que chegar cedo para pegar os melhores lugares, né? E mesmo assim, como o Chico Xavier anteviu para o Geraldinho, né? Que lembra que o Geraldinho conta aquela história? O Geraldinho estava tomando café lá na casa do Chico. Lembra dessa história, né? Estava tomando café lá na casa do Chico. Aí, de repente, o Chico pega e fica parado com os olhos esbugalhados, né? Aí o pessoal sabia que quando acontecia isso, ele estava recebendo alguma informação mediúnica, né? Aí dali a pouco ele se vira pro Geraldinho e pergunta: Geraldo, o que é multimídia? Aí o Geraldinho, isso é nos anos 80, final dos anos 80. Aí o Geraldinho fala: eu não sei o que é, Chico, talvez seja convergência de mídia, alguma coisa assim, né? Porque na época acho que nem CD tinha, já tinha CD naquela época? Imagina. No final dos anos 80 não tinha, né? Era fita cassete. Nem internet, nem nada. Então, porque é o seguinte, os espíritos estão me informando que daqui a alguns anos a doutrina espírita será divulgada pela multimídia. Olha. E hoje, né, nós vemos no YouTube, nas redes sociais, a divulgação da doutrina. Né? Sem dúvida. Vamos fazer mais uma pausa musical. Daqui a pouco retornamos ouvindo a bela canção Pais e Filhos do não menos belo conjunto musical Legião Urbana. Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje 23 de junho de 2017, ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, cujo telefone é 3876-6846, é isso? 3876-6846, me ajuda aí, Guilherme, vê se é isso mesmo. E estamos estudando o capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe, e estamos elaborando algumas reflexões a respeito do relacionamento com os nossos pais. E ainda fazendo uma autopsicanálise, curiosamente, apesar das dificuldades que o meu pai, por exemplo, teve com a educação, que ele estudou até o 4º ano de grupo, né? Apenas até o 4º ano de grupo, e 4º ano de grupo, para quem é mais jovem, equivale à 4ª série hoje, né? Ou primário. O antigo primário, mas é que hoje eles mudaram, né? Hoje é o ensino seria fundamental. Seria equivalente até o 5º ano, né? Fundamental. Até o 5º ano, que agora é 5º ano. Né? Mas é metade do fundamental. Uhum. Então, apesar disso, nós podemos constatar no relacionamento, né, com o meu pai, que havia muita sabedoria no final da existência. E eu me recordo de uma prima muito querida, a Carmen Teresa. E a Carmen Teresa, o pai dela, irmão do meu pai, o tio Xiló, ela teve muitos conflitos com o pai. Muitos conflitos devido a
alguns comportamentos menos edificantes do tio Shiló. E ela viveu assim praticamente, né, muitas décadas, né, com aquele sofrimento, né, por que ele se comportava desse jeito, daquele jeito, tal. Até que um dia ela conversou com o meu pai, tio dela. Ela conversou com o meu pai, e aí o meu pai disse para ela: olha, o seu pai, o tio Shiló, o que ele fez ao longo da vida, tudo que ele fez foi obedecer o avô. Obedeceu o avô. Ou seja, obedeceu o pai dele, que era o Caetano, né? O velho Caetano, né? Da nossa família. E então ele só fez o que o pai mandou. Aí dessa maneira, como ela ouviu isso do meu pai, né? E ela, evidentemente, refazendo a trajetória do pai, então ela compreendeu, né, que muitas escolhas equivocadas do pai dela, né, o meu tio Shiló, foram nada mais do que a cópia do que o pai dela fazia, do pai dele fazia, né, do que o velho Caetano fazia, entendeu? Então, mas isso daí, curiosamente, você vê que é um comentário simples, né, que o meu pai fez, isso trouxe muita paz para ela, porque aí ela se colocou no lugar do pai dela, né, do tio Shiló, e ela falou: poxa, se eu tivesse no lugar dele, eu acho que eu faria a mesma coisa, ou até pior, né? Sim. Até pior. Mas um simples comentário fez com que ela se sentisse confortada e consolada, né, por uma compreensão simples e superior ao mesmo tempo, né? Agora, assim, até estava lendo aqui Fica à vontade, livro Marcão. A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo, do Edson de Oliveira e Taide Gomes Schumacher. Nesse capítulo, ele fala da família espiritual e da família carnal. Sim, né? sim. Porque muitas vezes são espíritos afins, que da família espiritual são todos afins, e reencarnam na mesma família aqui, por outra finalidade, ajudar alguém. Então, você já vê, você sente afinidade com seu pai e com a sua mãe, ou com seus irmãos, né? Mas pode acontecer tudo ao contrário também, né? Que é uma reencarnação de resgates, né? De acertos. Então, você reencarna com alguém que parece ser o seu inimigo mesmo, sabe? E essa é a lição, né? Da gente se aceitar isso como uma lição, como um acerto de contas, nunca piorar a situação, porque ela já chegou numa coisa desfavorável. É você fazer desse desfavorável um final favorável, né, Marcelo? Como aconteceu. Você tomar isso como uma lição, assim, poxa, eu vim para me acertar com ele. E primeiro, né, Zé, agradecer a oportunidade dele ter me aceitado como filho. Pronto. Sem dúvida. E começa aí a lição. Né? Só isso já é um passo enorme, né? Passo e nós enorme. não temos a dimensão desse passo, né? Ele me maltrata? Não, mas eu sou tão grato dele ter sido meu pai. Ou da minha mãe, né? Sou grato. Então a gente tem que ter essa gratidão, né? Da mesma coisa, nós somos pais também, né? E às vezes temos conflitos com nossos filhos que você não entende o porquê, né? Eu também me penitencio, assim, tenho 2 filhas, então parece que são diferentes nesse sentido. Mas é a lição, essa é a lição. De compreendê-la, de amá-la. E são diferentes mesmo, viu? São diferentes. Eu também tenho 2 filhos, viu? Exato. E, não é? E é assim mesmo. Nenhum filho é igual ao outro, né? Nenhum filho é igual ao outro. E agora veja a visão deles com relação a você também. Pode ser que eles estejam te vendo de uma outra forma, né? Também. E é essa relação familiar, né? Às vezes são espíritos afins que você já olha, pronto, é só amor, né? E para outros não. Vai ser conflito do começo ao fim. Mas temos que aprender com isso, né? Com esses conflitos a amar, a perdoar.
que na próxima encarnação vai ser muito mais tranquilo. Quem sabe ele vai fazer parte da sua família espiritual. Sem dúvida. Como é importante a gente levar sempre aqui nós estamos falando, né? E é interessante que os sentimentos, de fato, eles são levados por uma questão emocional de não compreensão, né? Porque é interessante, essa semana a gente conversou bastante sobre essa questão que os estudos da neurociência estão avançando bastante, né? E eu estava fazendo um estudo em relação a isso, afinal de contas, porque nós sabemos que, por exemplo, nós aprendemos, às vezes nós compreendemos, mas aquela velha questão, coração, às vezes falta o coração, ou seja, a emoção é diferente. Por exemplo, a gente estava conversando essa semana, eu e alguns amigos, sobre o perdão, por exemplo. Você vai, você escuta, você sabe que você tem que perdoar, mas ainda às vezes há aquela coisa dentro de você que você não consegue perdoar. É a emoção. E às vezes uma informação simples como essa parece que clareia tudo, e aí tudo faz sentido, e aí a emoção parece que você desarma, é como se fosse uma chave, como se fosse um botão quase, porque através desse enxergar, você passa a fazer uma reflexão mais profunda, e aí a emoção, que antigamente era antagônica, agora passa a ser uma emoção de compaixão, de misericórdia, né? Então é interessante a gente ver como nós precisamos buscar essa compreensão. Por isso está tendo o Evangelho. Busque a verdade e a verdade vos libertará, né? Para a gente poder olhar com esses olhos de misericórdia e compreendendo. É algo que sempre me chama muita atenção nos livros de André Luiz. Porque é de uma compaixão, porque nos livros de André, eles olham os espíritos dificultosos, os espíritos perversos, mas eles não olham com um olhar de julgamento. Eles não olham com um olhar de censura. Eles olham com um olhar de compreensão. Mesmo sabendo que eles estão plantando amargura, que eles vão colher dores. E eles falam, bom, é que o irmão ainda infeliz está apegado, né, às suas mais baixas, aos seus mais baixos impulsos. Passará ele, infelizmente, por várias dores. E eles têm a compreensão que aquilo vai ser importante para que um dia ele desperte e retorne, né? Nós julgamos, e o julgamento é ignorância. Exatamente. Porque nós julgamos quase sempre pelo nosso ponto de vista emocional, sem as devidas informações. Né? Então é interessante, porque o Marcelo falou aqui de maneira muito generosa sobre um pedaço da vida dele, muito bonito, aliás, e eu me vi, né, eu até comentei, não sei se comentei aqui ou no intervalo, que eu me vi nesse sentido também, porque eu fiz essa mesma reflexão em relação ao meu pai, e depois descobri que ele tinha, ao contrário, me dado muito mais do que ele havia recebido. Como né, modifica a nossa visão. O seu relacionamento com ele passa a ser de compaixão, de tolerância, de aceitação, né? Que é muito importante. Por isso que Emmanuel diz também que é o pensamento, né, o ativo. E antes de nós entrarmos para fazer o programa, Marcelo também teve a oportunidade de comentar junto com o nosso amigo aqui, o Marcos Melo, sobre o capacete da salvação de que Paulo fala. Que é nós vestirmos esse capacete, colocarmos esse capacete da salvação, que é manter o pensamento elevado, né? Purificado, esse pensamento... Sintonizar com os benfeitores espirituais. Exatamente. E sabe que eu lembrei, nós estávamos conversando no intervalo sobre os hebreus, né? E é só para fazer um comentário também, que o José, né, o filho de Jacó, com Sara, ele era o mais querido, e os outros irmãos, acho que eram 10, né? Não gostavam muito dele, né? Na verdade. Eles tinham, não sei... Ciúme, né? Ciúme. E ele também sonhava, ele tinha sonhos e tal, ele contava os sonhos para os irmãos pensavam que ele estava meio louco. Ele tinha mediunidade, né? E aí venderam ele para escravos, né? Simplesmente, o que os caras fizeram? Leva ele embora daqui. Vendeu ele como escravo, Como escravo. pro Egito. E ele foi para o Egito.
E aconteceu tudo aquilo, que ele estudou o sonho lá de um faraó e deu uma Interpretou, né? Interpretou o sonho. É aquele sonho famoso das sete vacas gordas e 7 vacas magras. Né? E com aquilo ele se tornou governador do Egito, né? O braço chanceler direito, de né? ferro. E quem vai lá pedir Tem um livro ajuda? muito legal chamado Chanceler de Ferro, que conta a trajetória. Não, deve ser. Esse livro, eu li esse livro. A médium é Vera Krijanovski e o espírito é o Conde Rochester. Então é muito legal o livro, viu? É muito legal. E ele faz alguns capítulos ele coloca um determinado trecho do Antigo Testamento, né, onde se passam a história. E aí ele começa por essa colocação do trecho do Antigo Testamento. E aí ele disseca o capítulo. E o lindo é que teve uma seca onde eles moravam, né, lá em Canaã. E Jacó pede para os filhos irem pedir ajuda para o Egito. Vai para o Egito, que lá está vendendo trigo, então você vai lá comprar o trigo, nós estamos com fome, você vai lá comprar. Pedir ajuda, enfim. E chega lá e encontra justamente quem? O irmão. Só que eles não reconheceram José. Não reconheceram a princípio. E José reconheceu eles. De onde vocês vêm? Nós vemos ali. Eles só dando corda. Nós vemos de Canaã. O que está acontecendo? Enfim, mas o que acontece? Vocês não têm um irmão mais novo? Isso, vocês não têm um irmão mais novo? Onde Na próxima vez, né? Tragam ele aqui. Que eles falaram, o mais novo morreu, ou não, está lá com o pai, enfim, alguma coisa assim. Não, traga ele na próxima vez, até deixou um irmão preso, enfim. Mas o que acontece no final das contas? O José do Egito pede para que todos os irmãos e a família toda, todos de Canaã, venham morar no Egito. E acolhe os judeus todos. Ele poderia ter feito o quê? Eu fui vendido para escravo, né, pelos meus irmãos. Primeiro, vocês 8 aí, 9, estão todos presos, né? E mata todo mundo. Não, ele simplesmente, com um gesto de amor, ele acolhe a família inteira, não só a família, como todos que estavam lá, né? Acho que quantos que eu acho que eram 12 ao todo. 12 filhos 12 ao todo, com o José. Com o José. Mas não só a família, mas vieram muitos mais. Mas aí vem a trempa toda, né? Aí, eles moram lá por mais de... Depois a história continua aí, né? Mas aí o livro Chanceler de Ferro dá mais detalhes, viu? Dá mais detalhes aí que ele não era tão generoso quanto pareceu nessa história toda aí, viu? Mas vale a pena. No início ele fez de caso pensado. Sim. No início ele estava sendo movido por uma certa vingança. Depois ele foi meio irônico, né? Não, mas com os familiares nem tanto. Eu estou dizendo na história lá do Chanceler de Ferro, e fica o convite, né, para ler. Legal. Que aí tem outras implicações políticas. Os sacerdotes no Egito, eles eram muito fortes politicamente, e eles se voltam contra o José, porque o José se tornou o braço direito realmente do faraó. Por isso que o livro é o Chanceler de Ferro, entendeu? E olha, tem histórias assim que são sensacionais, viu? Vale a pena. Bem, então tem mais uma reflexãozinha aqui que nós separamos, que é muito comum nós encontrarmos pessoas que dizem, né, que fazem tudo pela família, né? A minha família é tudo, né? E eu não meço esforços para beneficiar a minha família. Muitas vezes, né, esses esforços, muitas vezes não importa se vai prejudicar as famílias dos outros, né? Mas olha só, né, o que o André Luiz coloca, né, na mensagem intitulada Apego Obsessivo. Eduque o filho, mas não despreze o menor sem escola. Proteja o filho, mas não desconheça a criança abandonada. Cuide do pai enfermo, mas lembre-se dos outros doentes. Ampare a própria mãe, mas não rejeite o apelo da gestante carente. Né? Porque a sua mãe, ela foi gestante de você, né? Ampare o irmão, mas não negue apoio ao pedinte sem teto. Festeje os avós,
mas reserve algum tempo aos velhinhos solitários, né? Que é uma coisa que o nosso querido Marcos faz bastante, né, Marcos? Parabéns aí pelo seu trabalho de levar alegria, né, aos nossos queridos velhinhos lá nessas casas de repouso, né? Vou lá cantar. Mas eu acho que eu levo alegria pra mim mesmo. Você acaba recebendo de volta, Sim, né? Mas lógico que você, e não sendo portador da música, e a música é uma terapia, né? Então o seu trabalho, como o trabalho de tantas outras pessoas, né? Faz com que essa terapia seja levada muito bom. a esses bom corações. Eles, né? É bom para mim. Eu gosto de cantar e eu gosto de cantar as músicas que eles gostam de ouvir. Exatamente. Deu certinho. Socorra o parente sem recursos, mas contribua para a assistência aos necessitados. Então, lógico, né? A gente tem que ajudar, né, os nossos familiares, né? Mas também vamos ajudar os familiares dos outros. Vejam os que estão aí do lado, precisando. Ajude os de casa, mas não tape os ouvidos à dificuldade do vizinho. Há muita gente que usa a responsabilidade com a família para esconder o próprio egoísmo, virando as costas às necessidades do próximo mais distante. Contudo, a lição de Jesus é permanente convite à prática do bem, adiante da fronteira doméstica, né? Olha só, fronteira doméstica, né? A gente coloca aqui a nossa casa, né? Primeiro os meus, né? Aí depois a gente vai pensar nos outros, né? Então a gente tem que ultrapassar essa fronteira. Ame sua família, mas não faça deste amor um apego obsessivo. Né? Isso mesmo. Só aquela obsessão, né? Eu vou cuidar só da minha família, só da minha família. E Jesus fala, né? Quem são meus irmãos, quem é minha mãe, né? Que ele fala, quem fizer a vontade de meu pai é meu irmão e minha mãe. Sem dúvida. Né? Ele estende um pouco mais essa família, né? Quem fizer a vontade de meu pai é meu irmão, minha mãe e meu pai. É a família universal, né? Família universal, né? Aqui eu estava falando para o Zé aqui, né? Hoje, quer dizer, nessa encarnação, meu pai estava meu pai, né? Mas pode ser que na próxima ele seja meu filho. Seja meu filho, né? exato. Então é um espírito que veio aprender comigo, ou veio me ajudar, enfim, né? Então ele veio como pai dessa vez, mas pode vir como irmão, ou até como minha mãe, né? São várias experiências que nós poderemos ter, né? Nós não sabemos. Verdade. Que virá pela frente. Por exemplo, eu estou aqui diante do nosso querido Guilherme, do nosso querido José Irmão, do nosso querido Marcos Melo, do nosso Fábio, que é pai novo, né? É pai fresco. De novo. De novo. Um grande abraço, viu, queridão? Isso mesmo. Um abração. O nosso querido João, né, que vem com frequência, e outros tantos amigos, que eu particularmente considero, e eu tenho certeza que vocês também, que é a minha família espiritual. É a família espiritual. A família espiritual vai se alargando, né? E então, quer dizer, às vezes, inclusive, para não falar até com mais frequência, nós temos mais afinidade com determinadas pessoas que não são do agrupamento carnal, né? Sim. Do que com os próprios familiares de sangue, né? Vamos dizer assim. Isso acontece, né? Realmente. E, ao mesmo tempo, é legal a gente ir ampliando essa família, né? E a gente não tem que ter medo de ampliar, não. Entendeu? Então, por exemplo, se o nosso querido José Irmão gosta de alguns amigos que eu nunca vi, mas pelo fato dele gostar desses amigos, eu já gosto dos amigos dele também. Né? Não é assim? Sem dúvida. Por exemplo, eu tive a honra de conhecer o Dedé, né? O Dedé, que é o amigo do peito do Guilherme, né? Afamado Dedé. Eu sou apaixonado pelo Guilherme, cara. Pelo Dedé.
Pelo Dedé. Vamos combinar, o Dedé. O Dedé é uma graça, gente boa pra caramba, né? Então, quer dizer, você vê, né, que eu jamais, nem imaginava que fosse conhecer o Guilherme e muito menos o Dedé. Pois é. Mas ele fala com tanto carinho do Dedé, tem uma amizade profunda com o Dedé. O Dedé vem pra cá, a gente conhece ele, é uma pessoa maravilhosa. Então, quer dizer, eu sou fã do Dedé, né? Pronto. Entendeu? Essa aqui, Nós somos. essa situação, nada acontece por acaso. Nós não conhecemos as pessoas por acaso também. É tudo uma trama muito bem elaborada do plano espiritual para a gente que conheça, né? E tem gente que reclama da família. Mas cada família... Não existe família boa nem má. Né? Existe a família ideal para você. Né? Que se encaixa na sua necessidade. Na sua né? necessidade, ideal na sua necessidade. Sem na sua dúvida. expectativa de evolução. Então não adianta reclamar, porque nada é por acaso, não está por acaso. Eu caí nessa família de paraquedas. Você não caiu na família de paraquedas. É a família que você precisa. Família né? que você precisa. Pelos seus laços afetivos e suas necessidades Isso mesmo. de ajustamento, né? Então não adianta reclamar ou... Né? Não, é a família que você precisa. Ou se vangloriar também, né? E as pessoas amam tanto a família. Tem outra família que, eu não sei se pode dar esse nome, mas que eu acho muito interessante. Que é uma família que, às vezes, é uma família que não é voluntária quase, né? De certa forma. Que todos nós precisamos trabalhar. E, às vezes, você consegue uma vaga de emprego, então você se forma em algo. Ficamos muito tempo na parte profissional. O dia inteiro. Meu Deus do céu. E é a lei... Eu passo mais tempo lá no centro cirúrgico do que em casa. É alheio à sua vontade. Sim, sim. Né? Porque sim. você necessita trabalhar, você necessita ganhar o seu dinheiro, exercer sua profissão. E aquelas pessoas não é você. Vai lá não, e cria um clima de desarmonia, você acha? Exatamente. Então, quer dizer, se nós observarmos o ambiente de trabalho como um ambiente familiar, no sentido de buscar harmonia, tudo vai ficar mais fácil, né? E é outra família que, muito provavelmente, você tem uma necessidade, porque é alheio à sua vontade. Sim. Né? Mas você precisa do trabalho, você precisa exercer. Ou seja, aquelas pessoas que estão ali não foi você que escolheu, foi alguém que escolheu para que elas estivessem ali. Então mostra realmente a sua necessidade em estar em contato com aquelas pessoas. Então todas as pessoas que nós temos no nosso trabalho, meus queridos irmãos, que nós temos dificuldades, desde o nosso patrão até nosso companheiro de sala, é uma necessidade que nós temos, muito provavelmente, de ajustamento e oportunidade para aprimorar o espírito em todos os seus graus. Paciência, tolerância, amor, compartilhamento e etc. É isso mesmo. Muito importante isso. Olha, eu não sei se vocês têm mais alguma informação, alguma reflexão, mas eu tenho, assim, para nossa despedida, uma mensagenzinha aqui que eu acho que é bem legal. Opa, vamos lá. Vocês gostariam de fazer mais alguns comentários? Eu estou dizendo porque estamos o nosso tempo está se esgotando. Mas se vocês tiverem mais alguma reflexão, fiquem à vontade. Para mim, eu fechei meu pensamento nisso. Estou ansioso pela mensagem. Então, é a última mensagem desse capítulo, não é intitulada Não Rejeites. Então, o André Luiz assim se expressa. A lei de causa e efeito promove, na parentela corporal, o reencontro de espíritos afins e desafetos. Então, entre os nossos parentes, nós encontramos com pessoas que nós temos mais afinidade e pessoas que temos menos afinidade. Qual família que não é assim? Né? Então, lá nós vamos encontrar os que renunciam, mas também vamos encontrar os que exploram. Encontramos na família corporal os que respeitam, mas também os que agridem. Encontramos os que entendem e aqueles que ignoram. Não, porque a minha prima, no Natal de 1980, não me cumprimentou. Às 4 horas da manhã. Os que favorecem e os que destroem. Encontramos na família.
os que pacificam e os que desunem. Tem alguns familiares que fazem de tudo para pacificar, né? Para baixar a poeira. Só que ao mesmo tempo tem aqueles que põe vão a lá lenha na fogueira. e coloca... É aquele cara que tem todo o trabalho para fazer reunião de família e tem aquele que vai, briga e é infelizmente. E apronta o salseiro. Exatamente, infelizmente. Você conhece a expressão salseiro, querida? Lá no Rio não se comenta salseiro, né? Se comenta, só não sei a origem, né? Ah, sim. Não, eu pensei que vocês não usavam o salseiro. Não tinha chegado lá ainda, show. Na corte. Em toda família há os que constroem e os que arruinam. Os que confiam e os que acusam. Os que doam e os que exigem. Olha só, né? Como que é diferente, né? Doar é uma coisa, né? Exigir é outra, né? Oposto mesmo. Há os que combinam e há os que atacam. Há os que querem, há os que se querem e há os que se repelem. É verdade, né? Tem familiares que você não vê a hora de se encontrar, né? Tem outros Ai, tô com saudade do fulano, tal. Tem outro que evita. Outros que... Ele vai estar? Não, então Eu não pensei vou. que era só a minha família. Ele vai estar, então não vou. Vai dar confusão. Mas ó, com a doutrina isso eu aprendi, viu? Não que eu não seja mais e me considere mais do que os outros, mas aquele que eu tenho dificuldade é aquele que eu vou atrás. Te juro mesmo, Zé. É aquele que eu vou atrás, sabe? Vou lá, tal. Ah, você não quer me receber? Então tá bom, aí o problema é seu. Né? Eu quis recebê-lo. Eu quis me aproximar. Eu quis me esforçar para termos um relacionamento harmônico. Se você não quer, aí o problema é seu. E não deixe de vibrar por ele. Exatamente. Mesmo Não, que não se falem, né? mesmo que não se falem, mas vibre positivamente. Por aquele exatamente. Exatamente, que amar os inimigos é isso, né? Exatamente. Orar, nem tanto inimigo, né? Amar pelos desavenças. Pelos desafetos, né? Desafetos, desafetos. Então é orar pelos que nos perseguem e nos caluniam, né? É deixar uma porta aberta à reconciliação, né? É isso que nós aprendemos com amar os inimigos, né? Não rejeites o familiar que te tortura, recordando que o Evangelho te pede sempre caridade e perdão àqueles que não te compreendem. É fácil conviver com a simpatia e o afeto. Difícil é aceitar o parente que incomoda. Demais, né? Então, verdade. nós estamos aqui num ambiente de harmonia, né? Então tá tudo bem e tal, né? Nós temos um relacionamento de camaradagem, né? Entendeu? Palavra do Cristo de novo, um sermão do monte. Se você amar quem lhe ama, que galardão há nisso. Exatamente. Que mérito há, né? Mérito há. Exatamente. Então, difícil é aceitar o parente que incomoda. Então, fica aí então a nossa mensagem aos nossos estimados ouvintes, que estejamos atentos para buscarmos um comportamento mais coerente com aquilo que pregamos e compreendendo que há flores no caminho. Ou seja,